Fala galera do canal do Monthly Alvinegro, aqui é o Alisson trazendo mais um vídeo para vocês e vamos falar um pouquinho sobre Paulo Baia, tá? Atleta que estreou há um certo tempo, mas queria trazer um destaque, né? Um destaque em especial para o atleta que na minutagem que esteve em campo teve boas participações. Então, convido você a deixar o seu like, se inscrever, comentar, compartilhar, mande para os seus amigos, divulgue o nosso trabalho aí no canal do Monthly. Quem quiser ir além, tem um superchat, o Pix, que fortalece demais a produção do conteúdo, são formas que você tem de ajudar a produção do conteúdo e de fortalecer também, tá? De fortalecer também a produção do conteúdo que é feita por aqui no canal. Beleza? Então, vamos embora falar um pouquinho de Paulo Baia, atleta que já tem tido uma certa minutagem, né? Estreou contra o Vasco como titular, né? Ele teve uma oportunidade, a terceira vez que ele entra em campo com a camisa do Ceará, nesses 4 jogos que ele jogou, e foi um atleta muito útil, digamos assim, né? Foi um atleta que nesses últimos jogos, né? Jogou contra o Bragantino, jogou ali por volta de 25 minutos, deu uma bela assistência para o Pedro Raul. Depois contra o Grêmio, jogou ali por volta dos seus 25, 30 minutos, né? 25 minutos contra o Bragantino, 25 contra o Juventude. E aí, 25 contra o Grêmio, e aí contra o Vasco, ele tem uma minutagem maior, joga 78 minutos, né? Tem a oportunidade aí de jogar 78 minutos. E tem algumas estatísticas legais, 3 finalizações, 2 no gol, né? Trazendo dificuldade para o goleiro, um passe decisivo. De 17 passes, ele acertou 15. Dos cruzamentos, de 4, ele acertou 1. Deixa eu ver o que mais aqui. Duelos pelo chão, de 8, ele ganhou 3. Né? Poderia ganhar bem mais, mas desarmou 4 vezes e sofreu. Não, desarmou 3 vezes e sofreu 4 dribles, né? Então também mostra uma certa ajuda no setor de defesa. Teve um impedimento também que eu esqueci de avisar aqui. Então são alguns números aqui do Paulo Baia. Eu acho que não só isso, não só os números são importantes, mas o desempenho do atleta. Antes da gente focar no desempenho do atleta, vamos lá para o Condé. Condé falou um pouquinho sobre Paulo Baia. Bom, Paulo Baia chegou recentemente, é normal, de forma gradativa a gente vai lançando o atleta e a gente mantém sempre uma base de equipe, mas tem as estratégias específicas para cada jogo. Hoje, dentro daquilo que a gente analisou pela característica do Paulo, e ele entregou isso, né, no jogo, a gente queria tentar explorar as costas do Paulo Henrique, que é um lateral que tem essa característica de apoiar bastante. E eu queria também, e o Galeano teria a função de ajudar um pouco mais ali o Fabiano pelo lado direito, porque é um lado que o Vasco tem um jogo associativo muito qualificado. Então hoje o desenho seria da gente baixar um pouco mais o Galeano e tentar dar um pouco mais de liberdade para o Paulo. Foi mais específico, acabou que o Ailon tinha pretensão de utilizá-lo. Pronto, vamos ficar só até aqui. Mas aí o Condé deixa bem claro, né, que a ideia inicial era ter o Paulo Baia mais fixo, digamos assim, né? E mais solto, enquanto o Galeano tinha uma obrigação mais defensiva, né? Então, a mesma coisa que ele fazia com o Pedro Henrique, né? Eu fiz até uma pergunta, eu não lembro qual jogo que não tinha colocado aqui, que até falei assim, professor, qual é a diferença de comprometimento entre Galeano e Paulo e Pedro Henrique? Ele falou, nenhuma. O Pedro Henrique não é um jogador que falta comprometimento. Vou só corrigir a palavra, porque é uma instrução do treinador. O Galeano, por isso que ele é titular, ele ajuda muito na marcação, não só pelos gols, né? Mas a função tática do Galeano é muito importante dentro desse sistema do Ceará. E aí também ter um contra-ataque, né? O Pedro Henrique era esse cara, mas que não conseguiu fazer durante a Série A com a camisa do Ceará. E aí, dessa vez, o Léo Condé experimenta colocar o Paulo Baia num jogo de transição. Um atleta de velocidade num jogo de transição. Quem diria que daria certo? Claro que daria certo. Claro que daria certo. É um atleta que tem a característica necessária para aquele estilo de jogo. E nós vamos ver aqui que eu fiz um DVD, né?
Fiz um DVD aqui do Paulo Baia, das participações dele. A gente vai fazer ponderações positivas e ponderações negativas. Tá aí na tela para vocês, tá? Tá aí na tela para vocês. Então, ó. Tá na tela cheia, tá? Deixa eu ver se tá a tela cheia. Só um minuto. Tela cheia. Tá aqui, tela cheia. Fechou. Paulo Baia aqui ajudando na marcação, né? Fazendo a recomposição aqui. Junto com o Paulo Vitor, você vê o Galeano um pouquinho mais, descendo mais, né? E aí, ó, já mostra um pequeno fragilidade, né? Eu achava que o Paulo Baia era mais forte fisicamente no corpo, né? Mas o Paulo Henrique ganhou muita dividida dele. Aqui o Paulo Henrique dá um drible da vaca e mostra também um ponto fraco, né, do Baia, que não é a marcação. Apesar dele ser bem chato, ó. Ele não sabe, ó, olha aqui as pernadas dele, ó. Não é um cara marcador, então é um cara que se esforçou muito dentro daquilo que o treinador pediu para ele. E aí, uma coisa que eu percebi, o Paulo Baia valorizou muito o jogo do Bahia. Aqui ele consegue proteger a bola, né? Ó. Ele valorizou muito o jogo do Bahia, foi uma boa dupla, tá? E aí, ó, no momento que ele subiu, ficou 3 contra 2, ó. No momento que ele subiu. E aí o Ceará teve dificuldade, ó. Passou um livre nas costas, vai tentar passar o outro nas costas aqui. Só que o jogador do Vasco não acerta. Sobra o terceiro aqui é do Baia. Ele percebe, tarde demais, cruzamento na área, bola dele, do Bruno Ferreira. Então a gente vai vendo alguns lances aqui que poderiam ter causado gol. Mas o ponto era, com o Pedro Henrique, não tinha tanta obrigação defensiva, mas ofensivamente não agregava tanto. O Pedro Henrique não era aquele cara que... Olha quantas chances o Pedro Henrique cria de jogo. Quantas vezes o Pedro Henrique serve o Pedro Raul. Quantas vezes o Pedro Henrique busca o Pedro Raul. Pelo contrário, o Pedro Henrique pegava a bola e tentava fazer o gol. Né? Então, olha a diferença do Pedro Henrique para o Pedro Raul. Do Ailon para o Paulo Baia, né? A diferença do Pedro Henrique para o Paulo Baia e a diferença do Ailon para o Paulo Baia. Aí, ó, Dieguinho, olha o Matheus Baia por dentro. Por quê? Porque o Baia tem 1 contra 1 em cima da linha. E aí ele já ataca a linha de fundo, o Baia já serve. E aí, ó, pra mim falta, claro, o árbitro não dá. E aí o lance do gol. O Bahia sobe, o Baia faz a leitura, o erro de passe. E aqui ele já podia ter feito o gol, né? Ele tem esse canto todinho para chutar, mas opta pelo drible. Como fez o gol, todo mundo vai esquecer disso, né? Mas foi uma tomada de decisão dele ali, é o que eu falo. Às vezes vai acertar, às vezes vai errar. Virada de jogo, Pedro Raul sobra pro Paulo Baia, e aí outro detalhe dele, ele gosta do espaço para chutar gol, né? O Bahia passou livre, ó, o Bahia desesperado aqui, ó, mas ele vai buscar o ângulo do goleiro, acaba chutando no meio do gol. Mais um momento, olha ele valorizando o jogo do Bahia, ó. E aí foi falta que o árbitro não deu e quase gol do Vasco no rebote, na sequência da jogada, certo? Tá aí, mais uma vez, ó, ele tentando marcar e tomando dribles, né? Não é um marcador, né? Não é um marcador. E aí, ó, olha o contra-ataque, olha o ponto forte. Quem diria que o contra-ataque seria puxado por um cara rápido? E olha o passe que ele dá pro Lourenço, velho. Ele ajudou muito no processo de construção. Olha o corta-luz, vai, Lourenço. E aí ele já vem na velocidade e o Lourenço não tem o cacuete do armador, né? Agora, ele compõe uma linha de 6, ó. 3, 6. Ele ajudando aqui, ó. 3 contra 3. Agora sim, tá certo. Passe por dentro e aí marcação encaixada, né? E aí na sequência tem contra-ataque para ele. Dá para ir para cima? Dá. Segura, calma, cadencia, vamos trabalhar a bola. Retém a bola no pé do Ceará para cansar o adversário. Perfeito, boas tomadas de decisão. E ele também não se fugiu da responsabilidade. Tentou alguns cruzamentos para o Pedro Raul sem sucesso, mas tentou. E aí, mais um drible que ele toma, né? Isso aqui, pessoal, não é para desvalorizar o cara, é para a gente ver pontos positivos e pontos negativos que existem no jogo do Bahia, beleza? Mais um lance, ele com o Bahia deu uma liga muito legal, tá? E mais um cruzamento que aqui o Pedro Raul não conseguiu atacar, o cruzamento foi até bom. No mais um momento, ele tentou roubar a bola, quase deu certo. E aí, o último lance aqui. O último lance não, tem mais 2. Tentou um passe de cabeça e a bola parada, né? Pegou a bola parada já tá batendo a bola parada do Ceará. No Goiás, ele era batedor de falta. E a jogada ensaiada, né? Todo mundo corre para dentro do gol e o Paulo Baia na entrada da área. Toma, sozinho. E aí, acabou não finalizando tão bem.
Mas gostei muito da apresentação do Paulo Baia, mostrou personalidade, chamou a responsabilidade, não se omitiu na hora de marcar, apesar de não ser um grande marcador. Isso nós precisamos ter essa consciência, tá? E aí um detalhe, no segundo tempo o Ceará foi amassado, mas o Paulo Baia não foi utilizado. Quando o Ceará tinha a bola, não colocava a bola no pé do Paulo Baia. O lado direito pouco criou. Quem foi o criador de jogadas do Ceará? O Paulo Baia e Matheus Bahia. Praticamente todas as jogadas do Ceará passavam pelos pés desses dois jogadores. Quando a bola não passou por eles, dificilmente chegou ao ataque. O Galeano não é um driblador. O Galeano não é um cara de assistência. O Galeano é um cara o Galeano é um cara de drible. O Paulo Baia já mostra mais essa característica, essa versatilidade. Ele valoriza muito o Matheus Bahia. Então, assim, é um novo quadro que eu vou fazer. Todo jogo eu vou trazer um destaque, tá? Se tiver mais, eu faço mais destaques, tá? Então, hoje foi o Paulo Baia em destaque. Eu espero que você tenha gostado desse novo quadro que eu vou fazer. Eu tô pensando em fazer um da dupla de zaga, tá? Tanto o Marcos Vitor como o William Machado também em destaque, né? A dupla de zaga em destaque, porque se saiu muito bem, apesar dos gols sofridos contra o Vasco. Beleza? Então, Paulo Baia ganhou para mim a posição, merece a oportunidade contra o Bahia, vai pegar um Gilberto ali na lateral direita e pode se dar muito bem. O Condé falou muito sobre a estratégia de jogo. Cara, não tem estratégia para um jogador versátil. O Paulo Baia se encaixa no modelo de jogo de contra-ataque, porque ele é muito rápido. O Paulo Baia se encaixa no modelo de jogo de proposição, porque ele tem um contra um. Ele tem a força física, ele tem a batida na bola, do cruzamento e tudo mais. Então, acredito que o Paulo Baia, espero eu que o Condé entenda ele como um titular absoluto, porque ele ele desempenhou muito bem, e desempenhando muito bem, agrega muito ao Ceará, pode entregar muito, fazer o torcedor do Vozão muito feliz. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu convido você a compartilhar esse vídeo para todo mundo, tá? Deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha, manda para os amigos. O Alisson, gostei demais aí, dá trabalho, tá, pessoal? Dá trabalho demais fazer. Eu tenho que reassistir o jogo, fazer os cortes, como eu fiz do pós-tático, né? Tenho que fazer vários cortes, então demanda muito tempo. E é isso, né? Então, deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha, manda para os amigos. O Alisson, gostei demais da produção do conteúdo. Chave Pix aqui embaixo também, tá? E é isso. Vamos embora. Uma ótima noite para você, um ótimo dia, uma ótima tarde. Que Deus nos abençoe e até em breve aí com mais produção de conteúdo. Aqui é o Alisson encerrando mais um vídeo para o canal do Motley Alvinegro. Que Deus nos abençoe, tamo junto. É nóis.